Vamos lá, Juízes, capítulo 3. Você que está em casa também, abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 3. Vamos meditar hoje nesse capítulo 3 de Juízes. Ei. Amém. Juízes capítulo 3, vamos ler do verso 1 até o verso 6. Amém? Vamos fazer a leitura. E deixe sua Bíblia aberta para seguirmos aí com todo o capítulo 3. Diz assim: São estas as nações que o Senhor deixou para nós, para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até Lebo Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Amém? Oremos. Pai, obrigado, Deus, pela leitura da Tua Palavra. Coloco-me, Senhor, diante de Ti com toda humildade, pedindo a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito Santo, para expor a Tua Palavra com sabedoria. Nos dá instrução, Senhor, para que cresçamos na graça e no conhecimento. Nós dependemos de Ti, ó Deus. Usa-nos, direciona-nos, instrua-nos pela Tua Palavra, na ação do Teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 3 de Juízes. Capítulo 3 vai iniciar a ação de Deus em libertar os israelitas através de juízes. Mas antes, ele mostra ainda no início do capítulo, esses versículos que nós lemos, o contexto que vivia Israel, o contexto em que os israelitas estavam inseridos. Nós vimos no capítulo 1 que o povo não tomou posse da terra como deveria. Eles permitiram ou não conseguiram vencer alguns dos habitantes que estavam na terra de Canaã. A ordem de Deus foi muito clara: tomem posse da terra e expulsem todos os habitantes, não deixe nenhum deles. Mas não foi assim que aconteceu. O capítulo 1 mostra esse resumo, esse período de conquista da terra.
Josué morreu e o povo seguiu conquistando as terras e falhando nessa conquista. Capítulo 2, ele segue com esse resumo do estado espiritual e da postura da nação de Israel em obedecer à palavra de Deus. Então, mostra-nos que eles não foram obedientes a tudo aquilo que o Senhor deixou registrado por intermédio de Moisés. Eles não cumpriram, eles não honraram a palavra de Deus. E com isso, o Senhor levanta os juízes por conta do clamor que eles fazem devido ao sofrimento que eles entraram. Capítulo 2 mostra o resumo, como eles viviam na tomada de posse da terra, um pouco da história que Deus tirou do Egito, trouxe para essa terra, e eles não honraram a palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, seguindo aos deuses dos povos da terra e se associando aos povos da terra de Canaã. Então o Senhor irou-se muito com eles e enviou os próprios habitantes ali para serem opressores, oprimidos. E assim foi. E Deus levanta os juízes para libertá-los. No capítulo 2, no versículo 16, diz assim: Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram, ao contrário dos seus antepassados. Logo, se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Então, aqui ele mostra como é que vai ser o período. Deus vai levantar juízes, mas mesmo assim eles não atentaram, não obedeceram aos juízes. O que é isso? É justamente esse alto e baixo que vai ser esse livro de Juízes, esse período, onde vem a opressão, eles clamam a Deus, Deus levanta o juiz, no tempo dos juízes, que esse juiz está ali vivo, eles se submetem a Deus, honram a Deus, servem a Deus. Uma vez que esse juiz morre, eles voltam, é o que ele está dizendo aqui, que eles não obedeceram, mesmo Deus levantando os juízes, eles não obedeceram, não se renderam. O texto diz que eles não quiseram ouvir os juízes, ou seja, o juiz deixava ali o registro, mas eles, após a morte, está tudo tranquilo, está tudo bem, voltavam para as práticas terríveis. E Deus permite sofrimento, eles oram a Deus, Deus manda outro juiz, e aí liberta o povo e tal. Então o capítulo 2, ele mostra o que é esse livro de Juízes, e porque eles entraram nessa destruição, por conta da desobediência, por conta de abandonar ao Senhor, seguir outros deuses, praticar as mesmas coisas do que aquelas nações estavam praticando, sendo seduzidos por a prática e a conduta daqueles povos. Então, tudo isso fez com que Deus trouxesse sobre eles os inimigos. Então, entra o capítulo 3. Capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, ele ainda está dando o relato sobre o porquê deles viverem e sofrerem
e Deus levantar os juízes. Ainda está dando um pouco desse relato do motivo, do contexto. E aqui é muito interessante o que ele fala, o que é que ele aborda aqui no capítulo 3. É muito interessante, pois ele dá um motivo, mais um motivo pelo qual Deus permitiu que algumas daquelas nações ali permanecessem. Primeiro, o próprio coração deles de não crerem na palavra de Deus. Segundo, para que eles não sofressem com as feras dos animais selvagens. E aqui ele mostra um outro motivo pelo qual o Senhor permitiu que algumas daquelas nações ficassem no meio de Israel. Inclusive, se eu não me engano, foi essa pergunta que eu fiz na semana passada. Alguém lembra? Eu fiz uma pergunta, não foi? Qual foi o motivo pelo qual Deus, um dos motivos, né, que Deus não permitiu, ou que Deus permitiu que aquelas nações, algumas das nações, permanecessem ali no meio, ali em Canaã. E aqui mostra mais um desses motivos. Os irmãos conseguiram ver? Não? Hã? Achou? Não achou? Alguém mais? Capítulo 3, a gente acabou de ler. Mas o motivo pelo qual Deus não expulsou uma parte do povo daquela terra. Para prová-los, muito bem. Em que aspecto? Oi? A treinar para a guerra. Muito bem. Então, nós vemos aqui no início do capítulo 3 as nações que o Senhor deixou para prová-los. E aí ele dá um dado interessante, ou dá um motivo muito interessante. Como diz no verso 1, são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Verso 3. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Irmãos, naquela época, havia muito dos povos conquistarem os outros povos, né? Hoje nós estamos até vendo algo desse tipo, né? A Rússia querendo dominar a Ucrânia, querendo pegar o território, tomar o território da Ucrânia. Nós estamos vendo isso, território. E também lá na faixa de Gaza, o Hamas querendo exterminar Israel, porque eles alegam que aquela terra pertence a eles, querem expulsar e tal. Então, hoje a gente vê isso, mas naquela época era muito comum nações invadirem outras nações. E se aquela nação, se uma nação não tivesse preparada para a guerra, para combate, não tivesse ali homens preparados, homens com exército, um poderio militar, eles seriam dominados, subjugados, mortos e iriam sofrer muito, né? Então o Senhor permitiu que ficassem essas nações com um desses motivos: preparar os israelitas para a guerra. O que acontece? Ele está mostrando aqui que essa nova geração, lembra que eu disse, quando a gente lê a Bíblia, o que a gente olha? A gente lê o capítulo 1, capítulo 2. Muitas vezes a gente pensa que esses episódios aconteceram assim um dia para o outro. Lê o capítulo 1,
Quando eu leio o capítulo 2, é outro dia, não é assim. Demoram anos, passam-se gerações. Aí ele diz aqui o relato que Josué morreu, enquanto Josué viveu, o povo servia a Deus. Aí Josué morreu. Aí os líderes que sucederam Josué, porque quando Josué morreu, ficaram os líderes, ou seja, de cada tribo tinha a liderança. E esses líderes, eles seguiram o ritmo de Josué, serviram a Deus, amaram ao Senhor e andaram com Deus. E aí foi conquistando, avançando, não tomaram posse de algumas terras, porque os inimigos eles não conseguiram expulsar, e aí foi. Mas aí veio uma nova geração, olha no versículo 10 do capítulo 2. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, o que quer dizer toda aquela geração? Na minha versão diz, toda aquela geração reunida aos seus antepassados. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Seus antepassados. O que quer dizer? O quê? O quê? Morreu, isso mesmo. Quando fala aqui, toda aquela geração, como diz aqui, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados. Quem são os antepassados? Os descendentes, os mortos lá, os avós que morreram, Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele povo. Então, reunidos aos seus antepassados, significa que eles foram. Como é que vai ver os antepassados se não morrendo? Entendeu? Alguém pode ver um antepassado, um bisavô, tataravô? Aqui não é que ele morreu e vai lá ver, mas é a ideia de que, reunido aos seus antepassados, alguém só pode ir lá se morrer, né? Então, depois que aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, aquela geração morreu. Então, para uma geração toda morrer, não é da noite para o dia, né? Dois anos, 1 ano, 3, 4, não. É um tempo. A pessoa significa que a criança, o adolescente, jovem, adulto, envelheceu, morreu. Imagine há quantos anos isso. Então, e nesse período eles já estavam, quando essa geração morreu, eles já estavam estabilizados na terra. Já estavam todos na sua própria terra, junto com aquelas nações, os que não foram expulsos. Então foi uma nova geração. E essa geração, já que chegou nova, ela já chegou sem guerra, só ali vivendo junto com os habitantes. Então eles não conheciam combate, não tinham habilidades para o combate, não tinham habilidades para a guerra. Por exemplo, o Brasil mesmo, Deus abençoe nosso Brasil, mas o Brasil, ele tem um exército que treina, o exército treina, faz os exercícios militares e tudo mais. Só que o Brasil não tem experiência em guerra, de combate. Não tem. O exército brasileiro não enfrenta. O exército de Israel ali é preparadíssimo para a guerra. Ali é o campo de pólvora. Toda vez a história deles é guerra, é combate. Eles estão preparadíssimos. Os Estados Unidos é preparadíssimo para a guerra. Ele vai várias guerras, eles enfrentam tal. O exército é bem ativo em guerras, né? A Rússia com seu exército indo também à guerra. Então, só que o Brasil não tem essa experiência em combate. Tem experiência de treinamento, faz os exercícios e tudo mais. Mas em combate, e que Deus abençoe e continue assim, sem combate. Só que Deus, nessa época, fez com que essas nações ficassem para que ele pudesse serem treinados e preparados para o combate. Porque, como eu falei, naquela época, muitas nações, e as nações elas queriam conquistar território, subjugar outras nações, né?
E quando eles encontravam alguma nação que não tem um exército forte, valente, poderoso, eles vão lá e subjugam. Então, Deus permitiu para que eles fossem experimentados e treinados no combate. Então aqui a gente já tem o que é a ideia de que essa geração que não conhecia guerra, entraria em conflitos, entraria em combate, né? Então essa foi aí, vem aqui a lista que Deus permitiu que ficasse ali ao redor de Israel. Os 5 reis, os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. E aí vem outro motivo para que essas nações permanecessem. A prova, e aí na sequência ele diz: se obedeceriam aos meus mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, outro motivo: se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, ficariam aquelas nações para o combate, ou seja, aquela nova geração poder ir ali e exterminar, expulsar e lutar contra aquelas nações. E se eles guardariam o mandamento do Senhor, aqui já vem a realidade moral e espiritual. A sedução moral e a sedução espiritual. Porque a realidade da prática daquelas nações, como comportamental, moral, era contrário ao que Deus estabeleceu. E as práticas espirituais eram totalmente contrárias também. Então eles foram provados para ver se eles iriam manter-se a vida em Deus, rejeitar aquelas práticas e aquela realidade espiritual daquelas nações. E aí ele vai concluir no verso 5 e verso 6, falando o seguinte: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram suas filhas em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Então ele finaliza o versículo 6, mostrando como era a prática, o comportamento e que o povo de Israel viveu, como eles viveram. Ou seja, eles não honraram a Deus e nem obedeceram os seus mandamentos. Foram seduzidos, é o que Deus disse: colocará a prova para ver se guardariam os mandamentos do Senhor. Então eles foram reprovados. Por quê? Eles viveram entre as nações. Qual era a ideia de viver entre essas nações? Para que à medida que eles crescessem, mais números de israelitas, eles fossem ao combate, treinassem no combate, subjugando aquelas nações e expulsando-as dali. Treinar no combate, do que aquela nova geração não tinha visto. Só que ao invés deles irem para o combate, para a luta e vencerem, o que é que eles fizeram? Se relacionaram. Foram seduzidos pelo comportamento e a prática daquelas nações, né? Foram seduzidos para viver como aquelas nações. E eles, o que eles fizeram? Deram suas filhas em casamento e tomaram as filhas daquelas nações. Então, se associaram. E não só isso, mas também cultuaram os seus deuses. Então, para Israel é viver tudo tranquilo. Você sabe, isso é perigosíssimo, irmãos. Transportando para o nosso dia. Irmãos, é sério. Quando a gente acha que está tudo normal. Você sabe, tem gente que infelizmente vai para a igreja e acha que já está tudo normal. Tem gente que comete um erro, pecado que seja, e já não tem um senso de dizer: meu Deus, que é isso? Não, isso não pode ser assim. Se acha que está tudo normal.
O povo de Israel estava assim, está tudo normal, está de boa, vamos viver com ele, vamos entregar nossas filhas, pegar as filhas dele, vamos servir a seus deuses, tá normal. E esse, irmão, nós estamos vendo um evangelho que não é o evangelho, um evangelho nesse contexto. Você já parou a pensar nisso? Deus disse, vocês vão guardar os meus mandamentos, essas nações ficarão para aprová-los, para ver se vocês vão guardar os meus mandamentos, vão honrar minha palavra. É isso, Deus, enquanto não vier o juízo de Deus, a consumação de todas as coisas, nós viveremos aqui na terra, estaremos aqui na terra, e ao nosso redor tem essas oportunidades do inimigo, Satanás, que é contrário ao padrão de Deus. E aí entra a nossa postura, se vamos honrar Deus ou não, se vamos achar normal. Esse é um problema grave, achar que está tudo normal. Você já viu as igrejas que estão fazendo verdadeiras atrocidades? Uma determinada igreja aí reuniu lá todo mundo para fazer tatuagem. Você já viu isso? E tem gente que defende, outros que dizem, tatuagem não é pecado, defende, disse. Não, na igreja mesmo, no hall da igreja, botou o tatuador lá, tatuando um versículo bíblico porque é nosso propósito. E está a juventude tudo indo lá para tatuar. Entendeu? Fora outras coisas que estamos vendo aí. Quando a igreja diz, não, está tudo normal, é tudo tranquilo, é normal, esse é um grande problema. Quando isso acontece, está tudo normal, acaba fazendo como os israelitas, entregando suas filhas e tomando as filhas deles, servindo aos deuses deles. Acaba se associando na prática deles. Entendeu? Assim aconteceu com Salomão. Salomão caiu nessa tragédia, né? Casando com tantas mulheres e tantas concubinas que ele teve, ao todo 1000, entre esposas e concubinas. O resultado disso foi o quê? Destruição, acabou se associando. Tá beleza, meus amores, né? Tá beleza aqui, meus amores, tal. Qual foi o resultado? Construindo altares para os deuses dessas mulheres. Infelizmente, aí veio a punição de Deus sobre ele. Mesma coisa aqui. Ele encerra com o versículo 6, dizendo, olhe, eles estão totalmente fora do padrão de Deus. Aí entra a realidade dos juízes. Se eles estão totalmente fora do padrão de Deus, uma geração que não conhecia Deus, uma geração que acabou se associando e não honrou a Deus, à medida que eles crescem em número de pessoas, ou lessem as Escrituras e vissem lá o mandamento do Senhor e fossem combatendo aquelas nações para aprender a se preparar na guerra e também expulsá-los. Não fizeram isso, pelo contrário, serviram aos deuses. E o serviço aos deuses, nós até falamos sobre isso, eram práticas repugnantes, como sacrifício de crianças, sacrificar os filhos ao demônio, ao diabo, e também rituais promíscuos, de orgias, que muitos desses deuses eram cultuados com orgias. Então essa é a triste realidade. Aí eles estão de boa lá, tudo normal, tudo certinho, está tudo tranquilo e tudo mais. Pronto, aí vem o versículo 7, que diz, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Esqueceram-se do Senhor, prestaram culto. Irmãos, a nação de Israel foi uma nação levantada por Deus com o propósito de ser uma testemunha a todas as nações, mostrando para eles que só existe um Deus, só há um Deus, não existe outro, não existe nenhum outro Deus.
E essa nação que foi chamada para servir a Deus, para ser esse testemunho de honrar a Deus, eles conheciam a Deus, pois Deus se apresentou para eles. Fez tantas maravilhas, tantas outras coisas, e mostrou que os outros deuses nada são. Então, o Senhor deixou claro, servir a outras coisas é servir a Satanás, ao demônio, às trevas, é destruição. Vêm as consequências. Vêm as consequências. Então, esse povo esqueceu-se de Deus e foi servir a outros deuses, que não tem nada a ver com o Senhor. Qual o resultado disso? Acendeu-se a ira do Senhor, de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cushan e Zataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Qual foi o resultado disso? Deus permitiu que esse rei da Mesopotâmia, importante essa realidade, as outras nações tinham reis, Israel ainda não tinha rei. Isso vai ser importante lá na frente, vai mencionar muito isso sobre o Israel não ter rei. Mas o rei da Mesopotâmia foi levantado, Deus permitiu que ele fosse e subjugasse Israel por 8 anos. 8 anos. Pagar imposto, pagar tributo, ser escravizados, a plantação ser saqueada, eles sofrerem muito para poder gerar recursos, sofrerem muito para poder ter alimento, 8 anos de opressão, não ter liberdade, viver acuado, subjugado por essa nação, pela Mesopotâmia. Então, nesse sofrimento todo, nessa condição, nessa situação em que eles estavam subjugados pelo rei da Mesopotâmia, eles não aguentaram a situação. E aí no verso 9, diz assim: nesses 8 anos de sofrimento, mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que o libertou, ou que os libertou. Então, eles sofreram. Deus está dizendo assim, não está nada normal. Infelizmente, tem pessoas que, para despertar, tem que passar pelo sofrimento. Tem que passar pelo aperto para despertar. E tem gente que, mesmo no aperto, ainda não consegue despertar. É terrível isso. Mesmo no aperto, conheço alguns abençoados que está ali no aperto, mas quer ainda viver no tudo normal dos deuses, das coisas desse mundo. Então eles 8 anos de sofrimento, eles não aguentam mais não. Clamaram a Deus: Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Aí Deus levantou Otoniel, que é o irmão mais novo de Caleb. Ele tem um destaque muito bom, porque quando Caleb foi tomar posse lá da sua terra, ele disse: quem conquistar lá os montes, se eu não me engano, foi os montes de Efraim, eu darei minha filha Axa por esposa. E Otoniel foi lá, meu irmão, sentou no pau de todo mundo, rebentou lá, expulsou e casou com a mulher, a filha de Caleb. E aí pronto. Então, homem de coragem, destemido, tal. E aí Deus moveu ele. Só que aqui veio algo mais extraordinário. No verso 10, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan e Zataim, o rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, para prevalecer contra ele.
o Espírito de Deus veio sobre Otoniel, porque essa era a característica do juiz, a ação de Deus sobre o juiz, a mão de Deus sobre o juiz, Deus que está ganhando a batalha. O Espírito de Deus veio sobre ele e ele foi, convocou o povo, foi à guerra e venceu o Sanhezataim e derrotou o exército ou essa opressão, libertou o povo dessa opressão. E aí diz no verso 11, e a terra teve paz durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Então, quantos anos de paz? Quantos anos de paz? 40 anos. Foram oprimidos por 8 anos. Veio a libertador, Otoniel, e eles tiveram paz durante 40 anos. Por que essa paz? Porque com o juiz, com esse juiz, o que é que o juiz, após a libertação do povo, fazia? Fazia o povo retornar para Deus, retornar para as Escrituras, retornar para a obediência e abandonar os deuses e as práticas dos povos da terra. Só que, como nós vimos no capítulo 2, como vai ser a prática do livro dos juízes, quando eles não, mesmo com os juízes, eles não quiseram ouvir os juízes. Mesmo eles, com o juiz sendo levantado, eles não quiseram ouvir os juízes. E a realidade dos juízes é que não era uma hereditariedade, como os reis, né? Os juízes não passavam o cajado para um outro juiz. Aqui era uma ação de Deus levantando o juiz. A ideia de que terminou o período dos juízes, os líderes seguissem honrando a Deus, obedecendo a lei de Deus e seguindo a vontade de Deus. Seria essa a ideia. Mas, após a morte dos juízes, eles voltavam a desobedecer a Deus. Aqui a gente vê claramente como o poder, presta atenção, irmãos, o poder da falta da transmissão e do enraizamento da mensagem. A falta. Olha que a gente viu uma geração que não conhecia Deus. Josué conhecia Deus, honrou a Deus, Deus se manifestou e tal. Josué morreu. Os líderes que seguiram Josué, que foram levantados na época de Josué, que sucederam Josué, levou o povo a servir a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus. E eles morreram. Vieram outros líderes. Só que não conseguiram manter essa postura. Então a gente vê o poder que é de não enraizar o evangelho, de não imprimir, de não massificar a mensagem. Olha o poder que é levantar uma geração superficial, que foi pregado domingo, superficial. Quando está oprimido, busco a Deus, quando não está oprimido, vou viver na minha boa, está tudo normal. Eles estavam nessa superficialidade, porque não tinha. Qual era a ideia? O juiz veio, libertou, retornar às Escrituras. Não havia, mesmo nessa época do juiz, a ideia mostra que não havia esse convencimento de se render totalmente a Deus. E aí vinha a opressão para o povo. Verso 12 diz assim: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha que tragédia! Voltaram a fazer o que era desagradável a Deus, voltaram a fazer o que era contrário à vontade de Deus, desobedeceram
E Deus levantou Eglon, que fez aliança com os amonitas, os amalequitas, e derrotou Israel. Veio e subjugou Israel, oprimiu Israel durante 18 anos. Então a gente observa a tragédia, que é o povo desobedecer a Deus, desonrar a Deus. O que é que Deus mostrou para ele? Vocês não estão preparados para a guerra. A ideia é que eles subjugassem aqueles povos ali da terra. Mas o que está acontecendo é o contrário. Eles estão sendo subjugados por conta da desobediência a Deus e por desonrar a Deus e voltar a serem seduzidos às práticas contrárias. É terrível isso, mas o livro todo, até o capítulo 16, que vai ser o último juiz levantado, que é Sansão, a realidade é essa aí. É esses altos e baixos, né? Então, por 18 anos, eles viveram 8 anos de sofrimento, aí veio a libertação, 40 anos de paz. Agora, 18 anos de sofrimento. Imagina, aí eles conseguiram... Você vê que eles não foram rápidos, né? Tem gente que quando está sendo... O calo apertou, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Pedro mesmo, quando estava afundando, oh, Jesus, me ajuda, eu vou morrer. Eles não, já 18 anos convivendo ali, sendo saqueados. E você vê como é, né? A mentalidade presa, a mentalidade escravizada. Eles ficaram 8 anos de sofrimento. Tiveram assim, o testemunho de que clamaram a Deus e Deus trouxe a resposta. Mas qual é a ideia que a gente vê? Que por mais que eles estavam em sofrimento, eles gostavam muito do relacionamento e das coisas promíscuas e dos deuses e tal, que viviam ali. Parece que eles só se voltavam para Deus quando o negócio realmente estava no limite do limite, que não tinha mais jeito, nada, e que eles... É opressão tanta que muitos anos e chegou mesmo ao ponto. Essa é a realidade. Porque, por mais que eles estavam em opressão, eles se lambuzavam com o melaço das nações, tanto com os deuses quanto com as práticas morais, como também com a perspectiva, com a visão de que os deuses, eles proporcionam uma fartura, né? Colheita e tudo mais, né? Mas a ideia é que chegou uma hora que eles não aguentaram mais, veio com o sofrimento. E, como diz o verso 15, é o verso 15, novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que eles deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 40 centímetros e 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado a coxa direita debaixo da roupa. Então o que acontece? Eles clamaram, 18 anos de sofrimento, eles clamaram, Senhor, nos ajuda, não está dando mais, o negócio está bravo, nos ajuda. Aí Deus levantou um juiz, quem é? Eude. E esse Eude, ele era canhoto, ou seja, ele usava a mão esquerda. O que acontece? Ele tinha habilidade com a mão esquerda. Ele fez uma espada de 45 centímetros e colocou, se ele usa a esquerda, ele colocou na coxa direita. Se ele usasse a direita, ele ia colocar na esquerda. Então, isso foi uma vantagem para ele. Porque, aqui como diz, o povo de Israel estava subjugado por Eglon, e com isso, o que eles tinham que fazer? Levar os tributos para o rei, para Eglon. Tributos, impostos, essas coisas, tinha que levar. Então deram a Eude para levar. O que é que Eude fez? Fez essa espada, colocou na coxa. Como eles... qual é a ideia? Que a pessoa com a habilidade, ela vai pegar a espada com a mão direita. Então,
Ele passou despercebido, talvez se houvesse uma revista ali, alguém apalpasse, não veria uma espada na coxa esquerda, porque a ideia é que esse alguém, geralmente, se tem a mão direita, vai ter que usar a perna esquerda, né? É uma suposição que eu estou fazendo, mas de alguma forma ele foi privilegiado por ser canhoto. Então, indo a Eglon, o que aconteceu? Levando um tributo. Quando ele chegou lá, na leitura aqui, para ganhar tempo, eu vou seguir aqui falando, mas quando ele chegou lá no rei de Eglon, ou em Eglon, que é o rei, quando ele chegou lá, ele foi e entregou o tributo, despediu a comitiva que foi com ele, os carregadores, que trouxeram os tributos, e ele chegou para o rei e disse ao rei: eu tenho uma mensagem secreta para você. O rei, cala a boca! Porque o rei, a ideia é que o rei era meio místico, era meio curioso, gostava dessas notícias, né? E o rei fez, quando você lê o texto aqui, quando ele diz isso, o texto aqui na escrita, coloca: se cale, cala a boca, não fale para ninguém não, tem que ser só para mim, viu? Então, o rei ordenou que todo mundo saísse, e ficou Eude e o rei sentado lá no seu trono. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe desse rei? Como era o seu porte físico? Quem leu? Muito gordo, ele era gordão, era obeso. Quando Eude foi, ele disse: ó rei, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Quando o rei se levantou do seu trono, tirou a espada e enfiou a espada. Ele enfiou a espada que foi até o cabo. Como o rei era muito gordo, a banha caiu por cima, então a espada ficou lá mesmo. E o rei caiu morto lá no chão. Eude saiu do lugar, fechou a porta e trancou. Levou a chave. E foi embora, conseguiu escapar. Ninguém sabia, ninguém viu. Quando os auxiliares do rei vieram, ficaram na porta, bateram, não teve resposta. O que é que eles imaginaram? Hã? Não. O que é que ele estava? Descansando, não. Vamos lá. Hã? Estava o quê? Falou o quê, Nilma? Não. Quem leu sabe. Hã? É isso mesmo. Ele estava lá. O que eles pensaram? O rei deve estar lá fazendo suas necessidades, no seu cômodo privado lá, privativo. Então vamos aguardar um pouco, ele deve estar lá se aliviando, né? E aí ficar esperando. Na hora do rei responder: rapaz, esse rei está demorando muito, viu? Pegaram a chave lá que tinham reserva. Quando abriram, viram o seu rei lá jogado, caído no chão morto. É onde foi e convocou lá os israelitas, tocando a trombeta, e vieram e detonaram Eglon, todo o seu exército, e conseguiu libertar Israel das mãos de Eglon. Conseguiu dar vitória e eles foram livres. Foram completamente livres dessa opressão. Com essa invasão e a guerra contra o reinado, né, o exército de Eglon, versículo 29. Naquela ocasião mataram cerca de 10 mil moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel e a terra teve paz durante 80 anos. Então, o que é que a gente vê? Primeiro, teve paz de 40 anos e agora dobrou a paz, 80 anos. Porque o juiz que estava ali, e também eles começaram a se aprimorar na guerra, combate. Vemos que foram mortos 10 mil homens habilidosos, vigorosos e habilidosos.
Ou seja, mostrando que eles já estavam mais se preparando para o combate, para a guerra, tornando-se mais habilidosos. Ok? De qualquer forma, não era a habilidade em si, era um treinamento, mas quem dava a vitória é Deus, através dos juízes que Deus levantava. É que nesse caso foi Eude, que foi levantado por Deus para libertar. Agora, o que a gente observa que vai seguir o livro de Juízes? A misericórdia e o amor de Deus. E a gente pensar, irmãos, por mais que a pessoa esteja na lama, no pecado, na situação difícil, Deus sempre está disposto a restaurar. Deus poderia exterminar eles ali de uma vez só. Não, vocês não querem mais, estão aí vivendo nessa vida contrária. Não, mas sempre que eles se arrependem e clamam a Deus, Deus vem com misericórdia, Deus vem com livramento, Deus vem com restauração, Deus vem com seu amor, com a sua graça e com o seu poder. Então a gente vê essa ação de Deus hoje assim. Porque, irmãos, o desejo e a vontade de Deus não é que a pessoa se perca no pecado, se perca na destruição, se perca na miséria. Não. Se há um vestígio de clamor de misericórdia a Deus, Deus é misericordioso, está pronto. Não importa quantos anos a pessoa viveu naquela situação ou se afastou do Evangelho, o que seja. Mas se há um arrependimento, um clamor no coração, Deus está nos céus. Deus é poderoso para estender as suas mãos. Ouve esse clamor, resgata e tira da sarjeta da miséria. Essa é a graça de Deus que a gente vê claramente aqui no livro de Juízes. Porque se não fosse assim, se fosse outra realidade, como os deuses dessas nações, supostamente, que nada são, mas se fôssemos olhar, exterminaria completamente a nação. Mas o Deus que é único e verdadeiro, mostra seu amor, sua misericórdia e sua graça em no sinal de arrependimento e de clamor, estender as mãos e resgatar o povo com o seu poder. Israel passou 80 anos livre da guerra. E depois de Eude, ainda vendo no verso 31, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de boi. Ele também libertou Israel. Então, depois que Eude morreu, houve um período quando veio alguma invasão ou afronta dos filisteus, já sinalizando aqui os filisteus. Esse Sangar, imagine, um homem só matou 600 homens com uma guilhada de boi. Então, Deus estava junto com ele. E ele menciona que também livrou Israel, também foi um libertador. Então, aqui é o capítulo 3, que vemos aqui já o início dos juízes sendo levantados por Deus. O primeiro foi Otoniel, e o segundo Eude, e o Sangar também, que foi esse juiz. E seguiremos aí na próxima semana com o capítulo 4. É muito interessante o capítulo 4, né? Uma mulher sendo levantada por Deus para libertar Israel. Amém? Então que possamos tomar a lição desse capítulo 3 da realidade dos juízes. A graça de Deus, a tragédia em achar que tudo está normal, isso é um perigo. Está tudo normal. O arrependimento e a provisão de Deus em trazer a libertação, a restauração e mudar a realidade. Amém? Deus abençoe. Vamos orar, já finalizando também o culto dessa noite. Sexta-feira é o culto na direção dos varões. Sábado temos os remanescentes, 9 horas da manhã. E no domingo é o culto de Santa Ceia. É assim, dona Rita? É o culto de Santa Ceia domingo que vem, tá? Então, se Deus quiser, faremos tudo isso.
Sim, vamos. Quem pode trazer, vamos fazer essa arrecadação de alimento não perecível, 1 quilo, para levarmos lá para Janaína. Janaína, não é? Ou Janaína é que é Jana. Daniela, mãe de Jana. Isso. Tá? Vamos fazer essa contribuição. 1 quilo de alimento, pode ser macarrão, pode ser feijão, pode ser arroz, pode ser. Vocês sabem, né? Leite, pó, café. Café está valendo ouro, né? Mas vamos fazer essa ajuda, tá bom? Você que está acompanhando pela internet também possa trazer aí 1 quilo de alimento, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer. E também, irmãos, as mensagens de quinta e quarta-feira estão sendo colocadas no YouTube como uma playlist. A série das mensagens, capítulo 1, capítulo 2 e agora o capítulo 3 vai entrar lá na série, então que você possa compartilhar. Quem já está inscrito no YouTube da igreja? Gente, tem que se inscrever. Vai ter que se inscrever e dar o like. Hã? Bom? Não. Depois eu vou orientar a senhora. Viu? Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, vemos aqui na palavra a realidade do povo de Israel em não honrar o Senhor, não servir ao Senhor e ser seduzido pelas coisas da corrupção. E no arrependimento eles tiveram a resposta do Senhor. Que possamos, ó Pai, servir ao Senhor com alegria e olhar esse exemplo de ver a tragédia que é e não cairmos na tentação, meu Deus. Guarda a Tua igreja. Estamos, Pai, como o povo de Israel naquela época estava no meio da sedução daquelas nações, hoje também seguimos no meio Pai, de uma sedução desse mundo, meu Deus. Pai, que o Senhor nos guarde pela obra do Teu Espírito, nos livre, nos proteja, e que a ação de Satanás seja neutralizada. Guarda a Tua igreja, guarda os irmãos que acompanham pela internet, leva-nos em paz nossos lares, livra-nos do mal, nos guarda debaixo das Tuas potentes mãos. Assim oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que resolveu todos os problemas na cruz do Calvário, o poder e o enchimento do Espírito Santo que nos levanta como discípulos absolutos para evangelizar o mundo, será com todos vocês, hoje e sempre. Deus abençoe, saúde do seu irmão, fica na paz. Deus abençoe os irmãos que acompanham pela internet.